E aí, rapaziada, mais um assuntozinho aí importante hoje. Então, vou pedir para vocês aí que usem um fone de ouvido, porque a qualidade aqui do microfone tá, bem baixa. E aí até eu comprei um, cara, mas o sistema aqui não aceita e tá no microfone do próprio tablet. Mas vamos nessa, fechou? Então, olha só, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre termologia, sobre calorimetria, sobre termodinâmica, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o assunto de fluxo de calor, também conhecido como lei de Fourier, tá? Lei de Fourier. Lei de Fourier porque foi o próprio Fourier que fez o estudo aí do fluxo de calor, quanto de calor que atravessa a uma parede, a um vidro, a um bloco, a alguma superfície durante um intervalo de tempo, tá? E essa transferência aí de calor de um lado para o outro é chamado de fluxo de calor, também conhecido como lei de Fourier. Então vamos lá. A lei de Fourier, o princípio dela é bem básico, é justamente estudar quais são as trocas de calor entre materiais, e a gente vai perceber um pouquinho como é que transforma, como é que funciona essa troca de calor. Então vamos lá. O primeiro conceito aqui muito importante para a gente é o conceito de condutibilidade térmica. Condutibilidade térmica, ela trata-se da capacidade que um corpo tem de conduzir calor, tá? A forma que esse corpo vai conduzir calor, a forma que ele vai conduzir calor, o tempo de duração de transmissão desse calor. E a transmissão desse calor, ele acontece pelo processo de condução, beleza? Condução. Cadê você? Ó, beleza. Já já eu vou fazer um resumo aí de novo de o que é condução. A condução ocorre por meio da agitação das partículas. E nós sabemos que a agitação de partículas, rapaziada, está relacionado ao conceito de que? De temperatura, tá? Então, a temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão essas moléculas, essas partículas, maior é a sua temperatura. Não pode confundir temperatura com calor, tá? São coisas diferentes. Por exemplo, ao colocar em contato dois corpos, primeira condição aqui da lei de Fourier, olha só, com temperaturas diferentes. Para o calor fluir de um lado para o outro, a temperatura tem que ser diferente. As partículas começam a se mover mais rapidamente, assim ocorre uma troca de energia térmica. Show de bola. Então, ó, energia térmica, nós sabemos que é o calor, tá? Os corpos continuam trocando energia térmica até que os dois estejam à mesma temperatura. Beleza. Então vai haver troca de energia até que ocorra o que nós também chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando tudo está ali à mesma temperatura. Tá bom? Tranquilão isso daí, né? Então vamos lá. Ao aplicar o calor em um material, esse calor se move por todo o corpo, dependendo do material. Então aqui é a nossa outra condição para a lei de Fourier, ó. A troca de calor, além da variação de temperatura, depende do tipo de material. O que isso quer dizer? Que cada material vai se comportar de uma forma diferente. Tem material que é um bom condutor, tem um material que é um mau condutor, né? Então, esses materiais bons condutores, eles transmitem mais calor. Os maus condutores transmitem menos calor. Ou também pode ser de uma forma mais rápida, de uma forma mais demorada, mais lenta. Isso vai depender do tipo de material que nós estamos analisando. E cada material vai ter um coeficiente, né, que a gente vai chamar aqui de coeficiente de condutibilidade térmica, que a princípio nós vamos chamar ele até de K, tá? Representado pela letrazinha K. Então, por exemplo, olha só, a prata. A prata está no topo da tabela. Quanto mais alto tiver, significa que conduz o calor de uma forma mais fácil, ou às vezes até mais rápida.
Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, um material prata e a água. A prata tem o K igual a 426, a água 0,61. O que que isso quer dizer? Que a prata conduz o calor mais rápido e de uma forma mais eficiente do que a água. Então, se a gente pegar uma panela e adicionar água, a gente observa que quem esquenta primeiro, né, vai haver a troca de calor ali, dependendo da diferença de temperatura. A gente percebe que o alumínio, que a prata, ela vai aquecer mais rápido do que a água, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, também com alumínio, pedaço de alumínio. Se você coloca ele ali, uma fonte de calor, por exemplo, no fogo, ele aquece muito rápido, né? Mais rápido do que uma quantidade de água, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos dois recipientes. Aqui eu tenho uma latinha, eu posso ter também, por exemplo, uma garrafa de vidro, né, que é a garrafa. Pronto, ó. Pronto, isso aqui é uma garrafa, beleza? Essa aqui é de lata e essa aqui é de vidro. Se você fica segurando aqui com a sua mão esses dois recipientes com materiais diferentes, você vai perceber que a troca de calor entre esses dois caras vai acontecer de forma diferente também. Por quê? Porque os materiais, eles são diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui alumínio e o vidro. Olha só a diferença entre os dois. Então, por exemplo, se você está aí tomando o seu suco, o seu refrigerante ou sua água, sei lá, numa latinha, e você está segurando, você está transferindo o calor do seu corpo para a latinha. Também vai acontecer aqui com a garrafa. Não parece não, mas isso aqui é uma garrafa, tá? Você está transferindo lá para a garrafa. Então, olha só, com o passar do tempo, a garrafa ela vai transmitir menos calor para o líquido do que a latinha. Tranquilo? Então a dica, ó, vai lá, tá com a latinha, coloca a latinha lá na boca e toma, ou se não coloca o líquido que está dentro da latinha num copo de plástico ou também num copo de vidro. Tanto faz aí, vai depender do seu gosto, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Aqui já foi, ó. Para saber se o calor se move rápido ou devagar em certo material, podemos observar a tabela ali que eu já mostrei da condutividade térmica, onde os materiais com maior condutividade térmica conduzem o calor mais rápido, por exemplo, aqui a prata, e os com menor condutividade térmica conduzem mais lentamente, tá? Como por exemplo aqui o ar 0,026, tá? Então olha só, então o fluxo de calor vai depender aqui que a gente já viu da constante, vai depender do tipo de material, vai depender do tipo de material e também vai depender da variação de temperatura. Seguimos, vamos nessa. A condução de calor ela equivale à quantidade de calor que é transmitida durante um intervalo de tempo. Opa, show de bola. Isso daqui é muito importante. Olha só, a condução do calor, ela é determinada durante o intervalo de tempo, ou seja, o fluxo de calor tem uma relação com o tempo, através da espessura de um determinado material, direção normal superficial e da temperatura. Então, olha só, vamos olhar essa figura aqui da direita. Essa figura da direita, ela diz o seguinte. Que isso, cara. Vamos lá. Figurazinha aqui da direita. Então, eu tenho um fluxo de calor representado aqui pela essa figurinha aqui, ó. Olha só, o quanto de calor que vai atravessar do meio A para o lado B vai depender basicamente, ó, da variação de temperatura. Então, para que ocorra o fluxo de calor, as temperaturas elas têm que ser diferentes, tá? Uma tem que ser maior do que a outra.
vai depender do tipo de material, tá? Da condutividade térmica, do tipo de material, vai depender da área que nós chamamos aqui da área de secção e também vai depender da espessura ou do comprimento desse material. Vamos olhar agora a figura aqui da esquerda, ó, a parede. Vamos supor que eu tenho um fluxo de calor aqui de A até B. Então, primeira coisa, para que este fluxo ocorra, eu tenho que ter temperaturas diferentes. Eu tenho que ter a temperatura 1 diferente da temperatura 2. Tá? Essas temperaturas têm que ser diferentes, porque se elas forem iguais, não existe fluxo de calor, porque a troca de calor vai do mais para o menos. A quantidade de calor que vai sair do meio A e vai para o meio B vai depender, olha só, é bem lógico isso, da espessura, tá? Do material. Quanto mais grossa for a espessura do material, ou da parede, do, do copo, sei lá, da janela de vidro, da janela de um outro material, quanto mais grossa for, mais difícil é transmitir o calor. E também vai depender da área. Da área, quanto maior, aqui vai ser o contrário. Quanto maior for a área que estiver submetida a essa variação de temperatura, mais calor vai passar para o outro lado, tá? Então, o calor ele vai fluir do mais para o menos, vai depender da área, do tipo de material, da variação de temperatura e da espessura do material. Esse é o estudo da lei de Fourier. Tranquilo? Não é muito difícil, né? Então vamos lá. Ó. Diz a lei de Fourier, no regime estacionário de condução, o fluxo de calor no material homogêneo condutor é diretamente proporcional à condutibilidade, à área e à variação de temperatura. O que isso quer dizer? Quanto mais eficiente for o material, mais calor vai passar. Quanto maior for a área de secção transversal, mais calor vai passar. Quanto maior for a diferença de temperatura, mais calor também vai passar. E esse negócio aqui é inversamente proporcional à espessura. Aqui pode ser chamado de E ou de L, tanto faz. O que isso quer dizer? Quanto mais grosso for o material, menos calor vai passar de um lado para o outro. Tá? E matematicamente nós escrevemos a lei de Fourier dessa forma. Esse cara aqui, ele tem um nome que é chamado de φ, o que nós já sabemos que é o calor, e esse ΔT aqui é o tempo. Então, olha só, o fluxo de calor, φ, é igual à quantidade de calor que atravessa uma determinada área durante um intervalo de tempo. E o calor, tá? O calor também pode ser, o fluxo de calor também pode ser definido pela constante K, a área de secção transversal e a variação de temperatura. Tudo isso aqui dividido pela espessura ou pelo comprimento, tanto faz, tá? Então, olha só, diretamente proporcional a K, diretamente proporcional à área e diretamente proporcional à temperatura, e inversamente proporcional à sua largura. Essa é a famosa lei de Fourier. A quantidade de calor que atravessa uma secção transversal, né, vai depender da quantidade de calor que atravessa essa secção durante o intervalo de tempo, né, e vai depender também do tipo de material, da área de contato, da variação de temperatura e da espessura. Fechou? Então, ó, nós vamos trabalhar os conceitos, tá? Um pouco mais aprofundado com as questõezinhas teóricas. Fechou? Então vamos lá. Vamos continuar. Agora eu acho que tem questõezinhas. Uma questãozinha só. A, B e C. Então vamos lá. Ó. Duas salas idênticas, separadas por uma divisória de espessura de 5 centímetros, área de 100 metros quadrados e condutividade térmica de 2 joules segundo metros vezes Kelvin. O ar contido em cada sala encontra-se inicialmente a temperatura de 47 e 27 graus Celsius. Considerando o ar como um gás ideal e o conjunto das duas salas um sistema isolado, calcule o fluxo de calor que vai passar por essa divisória, a quantidade de calor em joules e a quantidade de calor em calorias. Então, a questão aparece
ser difícil, mas ela é bem tranquila. E aqui eu vou fazer um pouco mais devagar para a gente pegar a ideia. Então, a primeira coisa, o que que eu faço? Eu anoto todos os valores que o problema me passa. Ele fala assim, ó, que a espessura vale 5 centímetros. Ele fala para mim que a área vale 100 metros quadrados. Ele fala que o K vale 2 joules segundos metros Kelvin. O que que ele fala mais? Ó, ele fala o valor da temperatura 1, ele fala para mim o valor da temperatura 2, tá? Então, ó, vou anotar esses caras aqui, por quê? Por que que eu vou anotar esses caras aqui? Porque essas unidades aqui, elas são importantes para mim, tá? Celsius, ó, centímetros, e aqui tá em metros. Então, vamos lá. Vou anotar aqui no cantinho, ó. Ele falou que o K, ele vale 2,0 joules, tudo isso aqui, ó, dividido por segundo, m e k. O que que ele fala mais? Que o comprimento, ou também pode ser chamado de espessura, equivale a 5 centímetros. Vai falar para mim também que a área equivale a 100 metros quadrados. Fala também da temperatura 1, da temperatura 2. A temperatura 1 equivale a 47 graus Celsius e a temperatura 2 equivale a 27 graus Celsius. Então, ó, o fluxo de calor depende da constante, da área, da variação de temperatura, tudo isso aqui dividido pela espessura. É aquela formosinha que acabamos de ver ali em cima, que é a lei de Fourier. Agora eu vou fazer aqui um checklist, tá? Para ver se tá todas as unidades iguais, se todas as unidades estão iguais, se tudo está em metros, se tudo está em joules, se tudo tá. Então vamos lá, ó. Eu vou partir, e aí fica como dica, eu vou partir sempre da constante. Eu vou pegar aqui, ó, essa constante e vou ter que igualar as outras unidades a ela. Então que eu já percebo que existe uma discordância aqui, olha só. Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Não rola. Aqui, ó, está em metros, tá? Aqui está em metros, tranquilos. Aqui está em Celsius e aqui também está em Celsius e aqui está em Kelvin. Então são diferentes, tá bom? Só que olha só, vamos antes de ir lá. Aqui eu tenho que calcular a diferença entre 47 e 27. Então, ó, diferença de temperatura é temperatura 2 menos a temperatura 1. Então, é basicamente 47 menos 27. A variação de temperatura ela vai ser igual a 20 graus Celsius. Tá bom? Professor, eu tenho que passar para Kelvin? Olha, o ideal seria, mas a diferença entre os graus em Celsius e em Kelvin também vai dar 20, tá? Então aqui eu vou usar o 20 já direto, sem problema nenhum. Mas se não fosse isso, teria que fazer a transformação. Centímetros eu tenho que transformar em metros. O que que é centímetros? Centímetros te lembra o número, 100. Então você vai pegar esse número aqui, você vai dividir ele por 100. Então vai ficar, ó, a vírgula está aqui, dividir por 100 em andar duas casas, é 0,05 metros. Para facilitar, é a mesma coisa de que 5 vezes 10 a menos 2. Show? Então agora eu vou pegar esses dados aqui, ó, todos esses dados que eu tenho, e vou colocar na equação. Olha só, o comprimento 5 vezes 10 a menos 2, a área, vou mudar de cor, a área A área vale 100, a variação de temperatura vale 20 e o K vale 2. Então vamos lá, vamos substituir. Então o fluxo de calor, o φ, vai ser igual
quanto que vale o K? 2 e 2,0 é a mesma coisa, vezes a área. A área vale 100. 100 vezes a variação de temperatura, que vale 20. Tudo isso dividido pela espessura, tá? Pela espessura, quanto que vale aqui? Vale 0,05. Então, vou multiplicar todo mundo ali, ó. Vai ser 100, 2 vezes 100, 2 vezes 100, vezes 20. Dá 4.000. 4.000 dividido por 0,05. Divide por 0,05. Esse negócio dá 80.000. Então, o fluxo de calor é igual a 80.000 joules por segundo. Então, vai passar aí, ó, 80.000 joules por segundo o fluxo de calor. Beleza? Então, acabou. Vamos para a próxima. Calcule a quantidade de calor em joules. Opa, já está em joules. Ó, o fluxo de calor nada mais é do que a quantidade de calor que atravessa durante o intervalo de tempo, tá? Ele quer, ó, em 1 minuto. Então, olha só, o que eu tenho que observar? Que a unidade aqui em cima, ela é em segundos, então tem que transformar 1 minuto em segundos. Então, aqui eu tenho 60 segundos. Se eu quero saber o valor de Q, né, eu vou jogar o T para lá. Então, vai ficar assim, ó, tempo vezes o fluxo é igual a quantidade de calor. Logo, a quantidade de calor vai ser, qual que é o fluxo? 80.000 vezes 60. Então, vamos lá, ó. 80.000 vezes 60. Então, isso aqui vai dar 480 mais 4 zeros. 2, 3, 4. Divide esse negócio por 1.000. Corta 3 ali, ó. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 4.800 kJ. Aqui eu quero calcular a quantidade de calor em calorias. E para fazer isso, eu vou usar a relação entre calorias e joule. E a relação em calorias e joule é que uma caloria, né, equivale a 4,2 joules. Tá? Então aqui dá para fazer regra de 3, ó. Se uma caloria equivale a 4,2 joules, 4.800 joules equivalem a X. Então, vamos multiplicar ao quadrado. X vezes 4,2, que é igual a 4.800 kJ. Logo, X vai ser 4.800 kJ dividido por 4,2. Então, vai dar aproximadamente aí, vai dar um valor quebrado. Vai dar, bora, 4.800 dividido por 4,2. Vai dar aproximadamente 1.142 quilocalorias. Fechou, rapaziada? Então, é isso daí. Se ficou muito rápido, pausa o vídeo e consulte outro material. E qualquer coisa, é só avisar que nós estamos aí para ajudar. Beleza? Um abraço, valeu!